Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Novamente comigo aqui o nosso amigo Euri. Nós estamos fazendo esses programas gravados porque eu estou viajando num ciclo de palestras pelo Japão. Já avisei isso nos programas anteriores, então vamos dar sequência aí também à temática novamente da saída do corpo. Eu quero pegar um gancho no último programa em que eu falei de caráter de luz e saídas do corpo. Vocês que escutaram o programa devem estar lembrados. E aí eu vou pegar a mesma vibe e aprofundar principalmente no segundo bloco. Neste primeiro, eu vou explanar um pouquinho para vocês sobre algo que eu comentei há 2 ou 3 programas anteriores, se eu não me engano, numa quinta-feira à noite. Expliquei para vocês sobre a plasticidade do corpo espiritual e comentei que muitas vezes portais energéticos se abrem como Stargates, a pessoa entra ali e já sai em determinado plano e daí fala, entrei num túnel de luz, que na verdade é uma janela entre planos, um atalho entre planos. Esses portais são de diversos tipos. E o que eu expliquei naquela ocasião? Se você está no duplo aqui do plano físico, teu corpo astral está mais condensado, abre uma passagem. E esta passagem, se você atravessá-la, vai sair num plano extrafísico muito sutil, por exemplo. Então, se o seu corpo astral está denso e você tenta passar por um portal para um plano sutil, não vai dar liga. Então, na hora que abre o portal, muitas vezes tem um mentor espiritual que dá um fluxo de energia, um passe que vem através do portal que ele abriu. Essa energia desce sobre você e altera o seu padrão energético, sutilizando a energia do corpo espiritual, que então é arrebatado para dentro da luz, agora numa outra condição mais fina, mais sutil. Muitas vezes, alguém que está olhando de fora, a pessoa ali na beira do portal, vê que o corpo astral toma um formato de luz antes de passar, porque se tiver condensado, não vai atravessar. Então é necessário, para entender portais e o corpo espiritual, ambos são dotados de alta plasticidade. O corpo astral sutilizando para passar e um portal que veio de um plano sutil e condensou um pouco para descer aqui numa média. Na maioria das vezes tem uma inteligência extrafísica que produz essa abertura e arrebata a pessoa fora do corpo. Então, esse detalhe é importante e eu comentei que historicamente existem indícios desse portal. Por exemplo, no Brihadaranyaka Upanishads, que é um dos Upanishads da floresta, ali conta, né, que na hora da morte o espírito sai através de um círculo de luz. Círculo de luz é a abertura que tem dentro do chakra coronário. Os chakras têm esse nome porque tem formato de vórtice, de roda de luz. Então, o chakra coronário, aonde o yogi estava meditando sentado, chegava a cair no sono sentado, ou o yogi caía para fora do corpo, né, para frente, ou pela lateral ou por trás, mas às vezes saía pelo alto da cabeça. E aí esse yogi diria, passei num túnel de luz que era o interior do próprio chakra coronário, já não era um portal de fora. E dos 7 chakras principais, o chakra coronário, chamado Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas em sânscrito, e que ganhou o nome de chakra coronário, que é como se fosse coroa da cabeça, daí coronário. Ganhou esse sentido porque é o único dos 7 chakras que tem um subchakra dentro. Então é um chakra que é o único que aponta para cima para expandir na direção das estrelas. Sahasrara, lótus das 1000 pétalas, como uma flor espiritual, uma flor de lótus em botão fechada e que pelo poder da consciência expandido vai abrindo as pétalas na direção do jardim do infinito, que é o jardim das estrelas, que é o universo. Então, dentro do chakra coronário tem um outro chakra menor, como se fosse uma passagem. Os hindus chamaram esse núcleo ou passagem, o pequeno portal dentro do coronário, de Brahmarandra. Brahma, o divino, o criador. Randra, portal ou portão. Quando você fala Brahmarandra, portal do divino, portal espiritual, significando um ponto onde o espírito sai, onde entra uma passagem dentro do chakra coronário.
Ou seja, nem todo portal percebido pela pessoa projetada, homem ou mulher, vai se abrir externamente causado por um mentor. Às vezes é de dentro para fora, animicamente, expandindo a consciência no fenômeno do Samadhi, ou às vezes saindo pelo Brahmarandra, no meio do chakra coronário, ganhando uma expansão. E aí o yogi já falava, na hora da saída do corpo, passa-se por dentro de um disco de luz que leva até o Sol ou a Lua, que era justamente o próprio chakra coronário. Outra coisa que também eu observei ao longo do tempo, o chakra frontal, responsável pela clarividência, ele também amplia para fora, parecendo que a pessoa está ficando com testão, e aí a visão psíquica surge, a clarividência com seus vários níveis. Às vezes a pessoa vê à distância, como se fosse uma tela mental com as imagens. Outras vezes dá uma sensação que ela está lá e aqui ao mesmo tempo. Ainda é o frontal espichado, onde a noção de espaço se altera. O que eu descobri comigo mesmo? Deitado, a boca do chakra frontal abria, e aí eu já via um lugar físico ou extrafísico. Em segundos eu era puxado por uma inteligência que já estava naquele local e que já tinha me conectado. Eu estou aqui na minha cama, lá tem um mentor, naquele local onde ele quer que eu apareça para uma determinada atividade. Então, o meu chakra frontal vai um pouco para fora e na hora que ele vai, é como se espichasse, conectando aquele local onde o mentor já está conectado. Então, de repente, vai me dar uma sensação de que eu estou escapulindo para fora do corpo pela minha testa, entrando numa espécie de tubo de luz, que não é um tubo, é a boca do frontal para fora, parecendo que é um portal lá fora e era aqui dentro, uma passagem pelo chakra frontal, ou seja, uma clarividência viajoura. Em um segundo você se vê projetado totalmente, o corpo ficou vazio de você e você lá na outra ponta com o mentor. Então, muitas vezes ao longo do tempo, o portal que se abriu, que alguém falou, poderia ter sido não um portal externo, mas sim um portal através dos chakras, podendo ter uma abertura do chakra cardiorrespiratório, cheio de sentimento e amor, e a pessoa ter a sensação de sair dentro de um túnel de amor, sabe? Cor de rosa, uma coisa linda, fluindo. E aí se vê fora do corpo, lá na ponta. Também tem esses portais como se fossem nexos, elementos entre planos, onde um ambiente se torna o outro. Quando você entra ali, você passa imediatamente para outro plano. Então, estou comentando que lá num dos Upanishads, não os Upanishads principais, os 11, mas os Upanishads secundários, que são em número de centenas, que surgiram posteriormente, nos Upanishads da floresta, né, que são secundários, se fala que na hora da morte o espírito passa por dentro de um círculo acima da cabeça e emerge no Sol ou na Lua. É um portal descrito. Também descobri que na hora da morte pode acontecer cenas totalmente diferentes de caso a caso. Cada um é cada um. Pode, no momento em que a pessoa está mais comprimida, um mentor espiritual chegar e desligar os filamentos para soltar a pessoa. Muita gente vai assim. Porém, eu vi outras pessoas em que elas estavam morrendo e abria um portal de luz e arrebatava o espírito para outro plano. E ele passava por dentro de uma luz e se via no ambiente extrafísico direto. Essa pessoa diria, passei num túnel de luz na hora da morte. E há relatos na literatura espírita e espiritualista dessas passagens através de portais, né? Como também nas EQMs, as experiências de quase morte, onde as pessoas narram a tal da passagem pelo túnel, que é um portal que se abre. Quem quiser pesquisar essa parte assim de passagem final, o melhor livro que eu conheço é A Crise da Morte, do autor italiano Ernesto Bosano. Esse livro foi publicado no Brasil pela Federação Espírita Brasileira durante anos. Deixa eu dar o espirro, pessoal. Tá? E vai ficar na gravação, não corta não, Euri. Tem um ser humano aqui falando com uma rinite. Normal. Desculpem aí o espirro, mas acontece. Eu estou com uma rinite já nesses dias de gravação aqui. E nas experiências de quase morte, são narradas essas passagens. O livro do Bosano, A Crise da Morte, foi editado no Brasil pela Federação Espírita Brasileira e depois começou a sair
por outras editoras. Procure, é um clássico. Ele narra 20 casos narrados por espíritos desencarnados através de médiuns diferentes, contando como foi o momento da passagem, não a chegada do lado de lá, o momento aqui da passagem, e aí vocês vão ver esses trâmites entre planos para poder entender direitinho. Por favor, dê uma olhadinha também no livro A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia. Esse livro foi editado pela editora Pensamento por anos no Brasil e me parece que hoje tem uma outra editora, não sei se é a Lotus ou a editora da Sociedade Teosófica, mas pelo nome vocês acham. A Vida nos Mundos Invisíveis, Anthony Borgia. São 2 livros, A Crise da Morte. E por que eu estou dando esses 2? Para sair um pouco do clichê da série Nosso Lar e a literatura que a gente já conhece. Estou dando literatura de fora para vocês fazerem paralelos, ter visão de conjunto e não apenas um modelo de estudo de vida após a morte. Tem que ter várias linhas e você achar um ponto no meio que você possa se inserir e se sentir bem dentro do equilíbrio de tudo isso. Bom, a outra descoberta sobre portal foi na Divina Comédia do Dante Alighieri, século XIV, Florença, na Itália. Naquela época vigoravam as fogueiras da Inquisição, e se alguém declinasse qualquer pendor para algo espiritual fora dos parâmetros religiosos daquela época, a pessoa iria ser assassinada numa fogueira da Inquisição, acusada de ser bruxa ou bruxa, que era o termo pejorativo daquela ocasião. Era o poder temporal religioso que podia matar e ninguém falava nada. Por puro fanatismo, foram milhares de pessoas assassinadas. Boa parte delas eram sensitivos e médiuns. O que eu estou falando não é opinião, é informação histórica que qualquer um pode pesquisar, tendo inclusive registros das mortes e execução dessas pessoas por motivos, entre aspas, espirituais que não eram entendidos naquela ocasião. O Dante tinha perdido o grande amor da vida dele, que era a Beatriz, que era a mulher que ele amava desde pequena, e ela estava prometida para casar com outro. Aos 23 anos ela morreu de desgosto. E foi a grande tragédia da vida do Dante, que prometeu que escreveria um épico contando como é o lado de lá. O que ele fez então? Revestiu esse épico com o contexto da época, como se fosse uma ficção, onde ele chega, entra por uma passagem e sai no inferno, e aí o poeta Vigílio o guia, depois passa para o purgatório, que seria um elemento intermediário, um plano entre o inferno e o céu. Ali ele descreve coisas guiado pelo Vigílio, que são, na verdade, metáforas de saídas do corpo. Já no Dante, você encontra abismos com magotes de entidades empilhadas, igualzinho o André Luiz narraria séculos depois na série Nosso Lar. Pegue a Divina Comédia e olhe agora com outros olhos. O Dante era um projetor extrafísico que camuflou as saídas do corpo como um relato de ficção. Tem coisas ali que qualquer projetor nota como referência de alguém que sai do corpo nos relatos. E aí, quando ele vai passar do purgatório para o paraíso, o poeta Vigílio diz para ele: eu não posso passar desse ponto. Vai descer um ser de luz que vai levar você daqui para lá, porque eu não posso passar. Isto aconteceu comigo e outros projetores. Um mentor espiritual, um amparador, leva você projetado até um determinado subplano extrafísico, e ali ele fala: eu só posso vir até aqui. Vai vir um outro mais elevado e desse ponto em diante vai te guiar para cima. Há vários relatos de saídas do corpo assim. Por isso que eu sei que o relato do Dante é real, camuflado como ficção. E aí aparece a Beatriz, nimbada de luz, e abre-se um portal sobre ela e o Dante, e o portal de luz está cheio de anjos. E aí eles são arrebatados e saem lá no céu. E essa é a Divina Comédia, que são metáforas das saídas do corpo do Dante, com um portal na passagem do purgatório para o plano espiritual superior. Então estou dando evidências para vocês desde a Índia até a Divina Comédia, e se olhar as narrativas de experiências de quase morte nos diversos livros, vai encontrar a mesma coisa, e muita gente pensou que era só na IQM. Porém, a literatura de saída do corpo geral está cheia de relatos dessas passagens por portais. Na internet surgiu também um mito
de que na hora da morte, se abrir um portal, que você não entre nele, senão você vai ficar preso numa colônia espiritual por senhores do karma que vão obrigar você a descer para encarnar de novo. Gente, eu não acho isso não, porque esse pessoal que está falando isso não leu nem o Dante, não leu a parte hindu que eu comentei, não está lendo as obras de J.K. Emmons, Saída do Corpo, cheio de portal passando e como algo que é um trâmite natural entre planos, que é algo da natureza, nexos energéticos formando passagens. Agora, se alguém está cheio de maldade e abre um portal trevoso, porque ele está conectado com entidades trevosas de lá, na hora da morte, semelhante a essa, ele é puxado por dentro disso e aí vai ser torturado por entidades pesadas que vão fazer o que querem com ele. Mas nós estamos falando de portais luminosos, tá? Várias vezes entrei, voltei e vi coisas lindas do lado de lá. Na hora da morte, se abrir um, eu agradeço. Estou pulando dentro dele na hora. Não vai ter nenhum senhor de karma que vai me prender. O que prende a gente é a ignorância, as nossas tolices aqui. Se o teu nível é bom, o Euri está ali, desencarna, o nível dele é bom, ele vai passar para um plano de luz, não vai ser obrigado a descer nada, ele é bom. Vai descer se quiser, porque ele já ultrapassou o limite do que a reencarnação podia dar. Nenhum poder no universo pode prender alguém que despertou a consciência. Então, não fiquem com medo. Abrir um portal, pula dentro. Se é uma projeção, você vai voltar. Sempre portais luminosos te levam para planos sutis com presenças que vão te ajudar. E outra, do jeito que está a confusão na internet, mentores espirituais são como feitores que obrigam a gente a voltar. Que besteira, quem te obriga a voltar se chama cordão de prata, o elo que liga você ao corpo, porque enquanto você está lá fora, o metabolismo do corpo está nos ciclos do sono. Na hora que ele subir, você é puxado de onde quer que esteja. Nenhum mentor consegue te segurar lá se o metabolismo do corpo subir. Quem prende a gente no corpo é o cordão de prata. Mentores estão tentando ensinar a gente a despertar a consciência para a gente vencer, ultrapassar o nível, né? Não é para prender a gente coisa nenhuma. Pelo menos é a minha visão, e eu não vou dizer que eu estou certo em tudo, agora esses anos todos é o que eu tenho visto. E outra, eu estou embasado na literatura toda do tema que o pessoal não está olhando. E eu estou dando bibliografia, citando autores. Corram atrás e vê se a informação bate com o que eu estou falando. Eu não estou trabalhando com informação. Ou melhor, com opinião, estou trabalhando com informação, estou dando dicas, vai ali, lê isso, lê aquilo, compara, você vai ver uma coisa que aparece frequentemente, que são as passagens interplanos ou portais espirituais. Espero estar sendo bem claro, eu sou bem objetivo, gente, estou estudando isso um tempão, e mesmo assim eu não sei tudo. Agora, o que eu tenho visto na internet é uma confusão de lascar, mesmo gente com boa intenção distorcendo realidades que aparecem claramente numa visão de conjunto, uma outra maneira de ver. As pessoas estão estudando pouco, não têm visão de conjunto universalista, criam muita coisa da imaginação, fabulam coisas e despejam conteúdo na internet. Vai ter 1 milhão de gente seguindo, sem ter lido nada para comparar, entrando de cabeça sem discernimento. Vocês precisam filtrar, vou repetir isso pela 1000ª vez, filtrar tudo que você vê, tudo que você lê, tudo que você escuta. Usa discernimento e filtra. Opa, ó. Euri, você bateu aqui e derrubou. Foi telecinesia, foi o pensamento dele, avisando que falta 5 minutos para o intervalo, né? Naturalmente que essa confusão toda existe porque as pessoas entram sem discernimento. Se alguém falar assim, olha, come casca de banana, que a tua aura fica brilhante, os chakras abrem, vai ter um monte de gente comendo casca de banana. Alguém com discernimento fala, pô, como comer casca de banana abre os chakras? Esses chakras abrem com esforço, consciência. Casca de banana não vai abrir uma chakra. Quer dizer, o discernimento filtra, você fala, isso aqui é viajada na maionese astral. E você está embasado para poder explicar. Da mesma forma, alguém pode estar me ouvindo agora e achar que eu estou viajando na maionese astral. Só que eu estou viajando junto com o Dante Alighieri, os antigos mestres da Índia, a literatura de EQM, a literatura de saída do corpo. E aí eu tenho toda essa enormidade para pesquisar e 1 ou 2 dizendo que aquilo não é real e que não pesquisaram nada. Então, estou falando bem claro, como alguém dentro da área da saída do corpo, eu não sou mestre de nada, não sei tudo, porém, essa parte do tema, saída do corpo, eu pude aprofundar e tenho aprofundado muito ao longo dos anos e acho que eu não sei muito, quanto mais quem não está aprofundando nada vai saber o quê. Então a gente tem que ser bem claro para alertar vocês de bom senso, filtra tudo. E outra, filtra tudo que eu estou falando, tá? Só pega o que achar que é evolutivo e de acordo com o bom senso. Não pegue, se você falar, esse cara está viajando, simplesmente não pegue. Agora,
observa o embasamento que eu estou dando, autores que eu estou sugerindo, bibliografia, o que eu estou contando, e dá uma olhada lá para ver se eu estou viajando mesmo ou se é uma informação recorrente que as pessoas não aprofundam, por isso elas não sabem. Bom, vamos lá. Tem mais uns minutinhos. Euri, 5 minutos? Deixa eu ver se dá para fazer algo aqui nesse 5, que eu não quero quebrar uma explicação. Espera só um instantinho, pessoal, já falo com vocês. Espera aí. Eu escrevi isso aqui um outro dia. Deixa eu dividir com vocês um texto pequenininho que eu escrevi outro dia e eu acho que pode passar alguma coisa boa para vocês. Fiz isso aqui, ó. Existe uma grande fome de amor entre os homens, que coisa alguma do mundo pode aplacar. E, com esse vazio existencial graçando, o resultado é a dor. Gente, qual é a grande doença da humanidade? Vazio interior. Na tentativa de preencher o vazio, as pessoas bebem álcool demais, usam drogas, põem o jogo para dentro, põem sexo exacerbado, tentando preencher o vazio. Gente, esse vazio é a falta de consciência. E a falta de luz, e preenchendo com a luz, esse vazio desaparece e você sente propósito para viver que não tem como explicar para o outro. É algo de alma. Por isso, o lindo e profundo sábio espiritual Paramahansa Ramakrishna, maravilhoso mestre do século XIX na Índia, ensinava que para andar sobre os espinhos do mundo e não se ferir, é preciso estar calçado com as sandálias do discernimento espiritual. Sim, ele estava certo. Sem a luz do Espírito para guiar a jornada da vida, o mundo se torna apenas um lugar de provas e expiações. E isso é um desperdício. Esse pode ser um mundo de lições também. E a jornada, mesmo com todos os problemas, poderá ser linda quando houver mais luz e compreensão. E isso é dentro de cada um, porque quando há luz, tudo muda. A vida ganha novas cores e brilhos. Jesus estava certo mesmo quando dizia de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Então, eu fiz essas linhas aqui outro dia na tentativa de passar algum conteúdo falando de vazio interior e que alguém que esteja forte no estudo espiritual dentro dessa luz arranjou um propósito, que não é o de ser missionário ou anjo, nenhum de nós o é. Simplesmente é ser você um pouco melhor. Todo dia melhorando e vencendo a si mesmo gradativamente. Ninguém vai dar salto evolutivo nenhum e se ver num plano superior sem trabalhar, sem ralar. Não há nenhuma técnica baseada na preguiça que você possa não fazer, que é preguiça, que vai lhe dar um resultado se você não fizer nada. Estudo espiritual é consciência. E dá trabalho despertar consciência, não é fácil para nenhum de nós, nunca foi fácil para nenhum mestre espiritual que desceu na Terra, mas é a tarefa mais importante da nossa vida, é despertar a consciência e atravessar essa encarnação com essa luz dentro, que acaba com o vazio interior. E eu não estou falando de doutrina ou lugar, estou falando de estado de consciência. E isso aí é dentro de cada um. Euri, chegamos aí no pontinho certo? Tá? Então vamos parar para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Na parte técnica aqui o nosso amigo Euri. Neste segundo bloco, eu quero pegar um gancho no programa anterior, em que eu falei de caráter de luz. Nesse primeiro bloco eu falei sobre portais e a visão que se tem a partir das saídas do corpo desses portais. E agora eu quero compartilhar um outro texto com vocês, igual fiz no programa anterior. Esse se chama Caráter, Obra de Luz da Consciência. Eu vou compartilhar e, assim como no programa anterior, eu vou pontuar pegando a mesma vibe. Então, para quem assistiu o programa passado, essa é praticamente uma segunda parte no segundo bloco. Então, sugiro depois que quem não escutou o anterior, por favor, escute para poder completar. E, pessoal, sinceramente, o fato de passar um texto desse para vocês, com os valores que estão aqui, não significa que eu já seja isso. Eu também estou igual a vocês, caminhando, lutando, batalhando. E tudo que eu falar aqui, que você entender que é para você, é para mim também e para qualquer ser humano dentro de um estudo espiritual. Eu não estou falando no sentido geral.
é para estudantes espirituais. Gente que está ralando, estudando, sabe da importância do estudo espiritual para trazer consciência, sabe que caráter de luz não é doutrina, não é lugar, não é livro, é estado de consciência. Eu venho falando isso há tanto tempo e é necessário. Muita gente supostamente espiritualizada pode estar apenas condicionada pelo que está lendo ou pelo grupo onde está tendo e não tem espiritualidade nenhuma. E outras pessoas que não frequentam um grupo espiritual nenhum podem ser altamente espiritualizadas pelo caráter delas. O importante é o que você pensa, sente e faz. Não é o que você acredita que ser iluminado, ou ser isso ou aquilo, ou dar o rótulo da doutrina X ou Y. Nada disso é espiritualidade. Espiritualidade é atitude, é ação. E na média da tua energia, dá para ver claramente o que é que move o teu propósito. E todos nós que trabalhamos com essa área, vários de nós trabalhamos com energia, tentando fluir algo bom. O cético não vai acreditar nisso, o outro não vai entender. Você sabe. Muitas vezes alguém chega para mim e fala, olha, Wagner, eu estava vendo um podcast e fulano ou fulana falou que não tem vida do lado de lá. Fulano ou fulana falou que não é nada disso. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada, eu tenho certeza que a opinião do outro vai me incidir. Eu não estou falando de crença ou fanatismo, tá? Eu tenho certeza, para mim, de que isso é a consciência e que ninguém morre. Aí eu pergunto para a pessoa, por que você está em dúvida e fraquejando porque o outro cético está falando isso? Por que você não determinou uma força em você para, diante do ceticismo, você está impermeável pela tua certeza, tua consciência? Mas as pessoas, aparentemente, estudam isso, mas na hora que aperta, elas não têm a firmeza para poder bancar tudo que ela está sentindo e vivendo. Eu dei sorte de muito cedo, com 15 anos, começar a ter saídas do corpo. Eu tive que enfrentar minha família, minha mãe que era fanática religiosa, já contei tantas vezes, meu pai era materialista, meus amigos não queriam falar nada daquilo, alguns me chamavam de louco. O tempo passou, e aí, quem que era louco? Muitos dos meus amigos estão todos zoados hoje. Eu vou ao Rio de Janeiro e encontro amigos meus que têm a minha idade, eu tenho 64 anos, da minha geração, cresceram junto comigo. E eu encontro algo que eu não consigo entender, Uri. Eu tinha amigos que eram apaixonados por música igual eu. Eu continuo apaixonado por música. Se me tirar música, eu desencarno, Uri. Isso não é negociável. E aí eu vou visitar, vejo meus amigos. E aí, cadê tua coleção de disco? Vendi. Como? Você amava tanto isso? Com o tempo a vida vai amortecendo a gente, uma coisa pega aqui. Eu falei, tá, o que isso tem a ver com a música? Sabe como é que é? Não sei como que é, não consigo entender, cara. Porque vai amortecendo, a vida vai levando, por inércia, quando vê já era. E a música não tinha nada a ver com estar casado ou solteiro, ter filho ou não, ser alto ou baixo. É música, né? A mesma coisa, eu iria a parte espiritual. Eu tive tantos amigos e amigas que gostavam muito da parte espiritual que com o tempo caíram na inércia. E aí eu encontro, o olhar tá embaçado. Mas não é porque ela deixou de ir num lugar, não é lugar que eu estou falando. Ela anulou ela própria por dentro. E aí alguns chegam inclusive a me encontrar e baixar os olhos de vergonha. Porque eram pessoas que me chamaram de malucos, cara. E eu estou olhando para elas hoje envelhecidas, e eu tenho 64 anos, também estou envelhecendo, mas não envelhecendo a consciência. O veículo está envelhecendo, o habitante do veículo não. Mas eu estou vendo meus amigos envelhecidos de corpo e espírito, cara. Olha, um amigo meu falou assim, Wagner, nossa época já passou, agora é a época do nosso filho. Ele falou, passou para você, para mim de jeito nenhum. Que passou o caramba, né? Então, muita gente se deixa amortecer e depois vai dar desculpa de que a vida levou, aconteceu isso. Eu conheci médium que deixou de ser médium porque alguém que ele amava desencarnou. Pô, mas você não é médium, não era para entender isso? Mas eu sou pessoa. Tá, mas você é médium, por que você não banca o que você é? Eu banquei desde cedo com a minha família, meus amigos, desde que eu tinha a primeira saída do corpo, eu não tinha dúvida. E eu venho atravessando essa vida, mexendo com isso por causa disso. Nem homem nem mulher vai me tirar isso, nem nenhum espírito extraterrestre, nada vai me tirar disso. Isso é estado de consciência. Se tira isso, eu deixo de existir. Eu viro uma porcaria por dentro, seca e árida. Né? São coisas que eu estou contando de mim aqui, pessoal, e não vou exigir que ninguém seja exato. Mas quando eu encontro alguns amigos que estudavam comigo e gostavam, eu vejo quanta inércia
e o vazio interior pegaram eles. Estão se arrastando, esperando a morte chegar, né? Eu, graças a Deus, pude avançar e eu não me acho melhor do que nenhum desses amigos que eu continuo gostando. Vou, converso futebol, num monte de coisa. Mas, se eles tivessem mantido essa chama acesa, além do futebol, além das coisas de família, conversaríamos sobre coisas da luz, como irmãos de jornada, como era antes. Então, é assim, a certeza dentro, não há nenhum dinheiro no mundo que paga a tua consciência. Isso não se compra, não se vende, não é um manto violeta que vai te dar isso, não é uma medalha com um dístico esotérico abençoado por alguém, não é um nome iniciático que te deram num grupo, não é tua doutrina, é caráter, é consciência. Não se compra, não se vende. Então, escrevi, pegando carona no outro texto, que era Experiências Fora do Corpo, Caráter de Luz, escrevi um chamado Caráter, Obra de Luz da Consciência. E agora quero pontuar para vocês, relembrando, sou só o compartilhador. Eu não sou nada disso que eu estou falando aqui, que são valores idealizados para você, para mim, para qualquer estudante espiritual, tá bom? Vamos lá. Para deixar o clima psíquico cair, é só se deixar levar. As pessoas adoram as coisas do mundo, que sempre passam. Idade, aparência, posses físicas, tudo é coisa transitória. E quem pode comprar lucidez, discernimento, paz e amor real? Um copo de bebida não mata a sede de amor e nem tira o vazio. Ter poder sobre os outros não significa ter poder sobre si mesmo. Viajar pelo mundo é bom, mas sem consciência é apenas rodar no vazio. Conhecer o mundo não significa conhecer a si mesmo. Um prêmio ou título acadêmico não garante sabedoria alguma. Tem gente cheia de títulos, com muito conhecimento, fazendo besteiras horrorosas. A atitude conta mais, porque revela o caráter, revela o que cada um é realmente. E isso não é mensurado por valores teóricos, mas pelas opções assumidas. As provas da vida não têm hora para chegar, elas simplesmente acontecem. E é nas horas dos reveses que se vê a tempo e o valor real que cada um comporta. Pessoal, os testes iniciáticos antes eram dentro dos templos. Hoje, vivendo a vida moderna em sociedade, esses testes é no meio da multidão, é na vida cotidiana. E você não notou que o templo é a própria vida. E você continua sendo testado e há professores invisíveis mostrando, anotando as coisas, né? E o valor de cada um é testado na hora da prova. Nenhum de nós vai ser testado numa reuniãozinha onde todo mundo é irmãozinho, todo mundo pensando na luz. Não é ali que é teu teste. Teu teste é nas experiências difíceis, cercado por algo pesado. Como que você reage com a tua luz de dentro? Nenhum teste é feito dentro da luz. O teste é feito no mundo e em situações adversas para ver como você reage. Na maioria das vezes, a dor é o grande acelerador evolutivo das pessoas. E nem sempre ela é visível e tangível. Pode ser interna, como a dor do vazio. Muitas provas acontecem dentro do coração do homem. São provas de caráter. Todos passam por isso, desde os homens comuns até os iniciados e mestres. Gente, desceu na terra, você está em prova. Mesmo um mestre, qual que é a prova dele? Aturar as tolices dos discípulos e lidar com eles com paciência. Todos passam, Só o grande arquiteto do universo sabe tudo. Só o todo compreende o todo. Diante das provas do caminho, o que vale é o caráter e a força do coração. E isso não se compra em lugar algum, nem é dado a ninguém. Não adianta um suposto mestre iniciador te abençoar e falar, você agora é iniciado. Gente, a iniciação é levantar o véu. Não adianta alguém falar que você é iniciado se você não venceu o véu do medo. E outra,
Você vai ser testado no teu dia a dia, não é nas mãos de alguém iniciando você. A prova está na frente. Alguém pode abençoar você para você entrar na prova. Agora, quem inicia é sempre você. Toda iniciação é auto-iniciação. Como diria o grande filósofo brasileiro Huberto Roden. Por mais que alguém te ensine, é você que está em prova. Por mais que um grande mestre te oriente, é você que está na prova. Então, qualquer iniciação é auto-iniciação, é a prova que você passa, individual, que ninguém de fora vai poder entender. Ninguém está dentro de você vivendo aquilo que você está sendo provado. É valor de consciência. É intransferível e independe de idade, raça, sexo ou cultura. É atitude consciente. Cada um apresenta na atitude o que já carrega dentro de si mesmo. Isso é da vida. A luz vem de dentro. O amor flui do coração. E se o espírito sair, o corpo desaba. Isso na morte, é claro. Logo, o que é real vem de dentro. A força para vencer as provas está nisso. Ninguém compra caráter. Nem amor, nem luz, nem paz, nem lucidez, nem equilíbrio. Diante de um revés da vida, que valor transitório é capaz de segurar a onda? Viver nesse mundo sem o revestimento de caráter apropriado é loucura mesmo. Significa andar sobre espinhos, com os pés descalços, ou viver sem sol no coração. Encher a cara de álcool ou drogas não preenche o vazio da consciência. Deixar-se passar a perna em alguém é o mesmo que cuspir para cima, sempre cairá de volta. Deixar-se levar pelas coisas e situações sempre tem um preço, que é a própria fraqueza. Assim como se achar o máximo, sempre leva a grandes derrapagens na jornada. Às portas da morte, o que brilha é o caráter do homem, não suas posses e ilusões. Gente, eu já vi muita gente passar por lado de lá. Na hora da passagem, não vai dar para você apresentar seu talão de cheque, seu cartão de crédito, sua carteira recheada, número de RG. Não dá para negociar. Você vai passar e aí está de frente com a luz que conhece tudo sobre você. Diante desse momento final que todos nós vamos passar, é o teu caráter que está de frente com a luz. Não precisa ser perfeito. Se o caráter está melhorando, já é justo que você encare a luz de frente sem vergonha, porque você está evoluindo e sempre vai ter defeito, mas você está lutando, você não está se deixando levar pela inércia, você tem valor, está preenchendo com coisa dentro. E este antes da luz é tudo que você tem, porque todas as tuas posses, inclusive o corpo, vão ficar cá embaixo. Me lembro de Jesus de novo dizendo: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, no sentido de falta de lucidez para lidar com a passagem sua ou de alguém. Vamos lá. Cadê? O que cada um pensa e faz é o que importa. E é a sua luz que vale, não os seus títulos. É na luz do coração que está a verdade de cada um. E só o todo vê isso. Portanto, a tarefa mais importante de todas é conhecer a si mesmo. Para isso é preciso caráter, e isso não se compra, é estado de consciência. Da mesma forma, um coração medíocre não suporta um grande amor. Conhecimento profundo não cabe em mentes rasas. E quem é trevoso não quer a luz. Não há nenhum poder no mundo capaz de ensinar alguém a perdoar e a ser feliz. Pode ter um Buda do seu lado te ensinando coisas maravilhosas e você não fazer nada e ainda ficar teimando e refratário. Mesmo alguém de alto nível perto, pode ser que você não aproveite o alto nível para você crescer também. Porque teve gente que viveu junto de grandes mestres e mesmo assim se atolou toda. Então não basta ter só alguém te orientando, tem que ter você se esforçando, senão de nada adianta. Quem poderá alcançar a dor do vazio existencial dentro do coração de outro? Mesmo com a ajuda externa, o lance da cura é interno e intransferível. A eclosão da luz de dentro só ocorre mediante esforço e vontade de melhorar. As ilusões levam aos abismos da dor e os arroubos de arrogância custam caro.
Por isso a dor chega, por dentro e por fora, para acabar com a inércia. Contudo, quando há caráter, há compreensão, e aí a dor não gera mais revolta. Muito pelo contrário, traz lição. E isso não tem preço. É valor de consciência. Só o todo sabe o que se passa dentro de cada coração. Todos passam reveses e altos e baixos em suas vidas. Isso faz parte da jornada. Mas quem quer luz, que já seja luz. E reforce o caráter no que é real e valoroso. Ninguém sabe a hora da sua partida deste mundo, e nem o teor de suas provas. O que se sabe é isso, cada um dá no mundo o que tem dentro de si mesmo. No final das contas, o que vale é a luz que cada um leva. Quem quer mais luz, que se acautele, estude e trabalhe por isso. E jamais desista, mesmo com toda a pressão do materialismo do mundo dos homens, pois isso não é doutrina, é caráter. É estado de consciência, não é um lugar ou templo. De que adianta vestir uma roupa linda se a própria aura for uma miséria? Os iniciados espirituais estavam certos quando diziam: quem quiser mais luz, que se seja luz. O Mestre Jesus sabia das coisas e ensinou que a cada um segundo suas obras. Ele não estava falando só sobre as obras tangíveis e visíveis dos homens. Ele também se referia àquelas obras sutis que estão dentro do coração. Tá? Quem sabe ainda estejamos levantando o véu de Ísis em mais uma vida. Ao longo de eões e eões de tempo, sempre seremos neófitos do todo. Oxalá, dentro ou fora do corpo, sejamos dignos da senda que amamos e que a nossa jornada seja sempre com caráter de luz. Então eu quis dividir esse texto numa sequência do programa anterior, onde eu falei de caráter de luz nas iniciações e nas saídas do corpo. Eu achei que seria legal complementar hoje como uma segunda parte, agora no segundo bloco do programa. Vejam como são as sintonias. Há alguns dias me veio muito forte para eu entrar um pouco na atmosfera, na egrégora do caboclo cobra coral, muito conhecido nos meios espirituais do Brasil, seja da Umbanda, seja da Jurema, né? É uma entidade aí com uma egrégora, que é uma falange com espíritos ligados à natureza, muito legal. Eu nunca aprofundei muito essa parte. E aí aquilo ficou forte na minha cabeça há vários dias. Eu falei, puxa, eu estou indo para o Japão, quando eu tiver um tempinho eu vou pesquisar coisas do caboclo cobra coral e entrar nessa egrégora para ver o que eu sinto, porque está me chamando de algum jeito. Cheguei aqui hoje para gravar, tinha uma médium que morava na Alemanha e está de volta no Brasil. Lá ela começou a fazer psicopictografia, pinturas mediúnicas. E é claro, na Alemanha não tinham grupos que ela pudesse compartilhar aquilo, só tinha um grupo, que ela me disse que era uma mescla da parte espírita com a de Umbanda misto. E que ali ela teve algum entendimento, mas não era o suficiente. Ela veio para o Brasil, participou de alguns grupos de Umbanda e da área espírita, não se adequou em nenhum grupo, porque era dirigente tal querendo formatar ela, dirigente tal dando palpite na vida dela, ou proibindo ela de ir num lugar ou estudar tal livro. Ela encheu o saco e hoje está como livre pensadora, mas continua recebendo as pinturas em casa. Então ela entra numa determinada vibe, aquilo vem a imagem na testa dela, ela começa a pintar. Não é uma psicopictografia mecânica, controlando aqui o braço. Ela vem na tela mental, no chakra frontal, mente a mente. Ela então, conheci ela aqui hoje, ela estava com o estojo cheio de pinturas. Euri, ela abriu ali e falou, eu vim aqui, você entrevistada, né, para falar um pouquinho dos meus quadros. Wagner, que legal, te acompanha há anos, e me contou que na Alemanha ela tinha saídas do corpo, não estava entendendo nada, até que ela escutou um programa meu aqui, Euri, e aí ela se encontrou, independente das pinturas, né? Ela tem muita saída do corpo. Euri, quando ela abre o estojo, a primeira imagem era do caboclo cobra coral, cara, uma pintura linda. Eu falei que não é possível, ele está me buscando essa energia, né? E eu vou, com o tempo, com calma, aprofundar isso, aí vou contar para vocês, caso role alguma coisa, porque vai que não rola nada, mas é muita
não vou dizer coincidência, é sintonia. Como é que essas coisas se integram? Graças a Deus estou com a mente aberta, vou buscar ali um conhecimento de uma outra vibe e eu estou aberto para essa e outras vibes, sempre para tentar melhorar e sempre filtrando tudo. Mas é legal chegar aqui e poder contar isso para vocês. Para a gente finalizar, deixa eu achar um trecho aqui. Espera só um instantinho, pessoal. Está faltando ainda 2 minutos e pouco, acho que dá. Espera aí. Tá, não vai dar tempo não, porque o texto é maior do que eu imaginei. Gente, tá? Eu tenho feito os programas gravados por causa da viagem no Japão para 5 lugares diferentes. Estou transitando no Japão no mesmo momento que o programa está rolando aqui, tá? E aí, em breve, vou retornar e os programas ao vivo normalmente. Pode ser que aqui eu não consiga gravar mais, então talvez eu grave um de lá do Japão em áudio, mando pro Eury e ele edita, só que aí não passa no YouTube, tá, pessoal? Mas vai passar na rádio no dia, 95.7 FM da Vibe Mundial, na rádio, aqui em São Paulo e no interior, e pode escutar o programa na internet, no site da rádio, radiovibemundial.com.br, tem lá, clique ao vivo, você escuta o apresentador que está na hora falando, mas só não tem a imagem, porque é só áudio, tá? Então vai ter um programa ou outro que vai acontecer isso. Se você ligar no programa e não ver no YouTube, liga na rádio ou no site da rádio que você pode acompanhar. Mas o Eury trabalha direitinho, ele vai deixar os programas editados. Aliás, tem um elogio a fazer, ele é o único cara que faz isso. Aqui, quem é que está olhando ali com ciúme? É o Cláudio. Então o Eury pega esses programas, dá trabalho, ele edita para botar no YouTube para vocês. O Tomás não faz isso, o Eury, aquele cruel, né? Por isso que eu gosto mais de você, né? Mas eu talvez grave um lá do Japão e mande em áudio, aí esse não vai entrar no YouTube, mas vai passar no dia e horário pela rádio e pelo site da rádio. Bom, pessoal, aquela história do restaurante é o que temos para hoje? É o que temos para hoje em mais uma gravação. Espero tenha passado conteúdo bom, vai pegando, filtrando tudo, melhora no que puder, se discordar simplesmente não pega e caminha sempre do seu jeito, né? E vai levando, tocando a bola. Vale a pena para vocês que estão me ouvindo, que trabalham com alguma área espiritual em qualquer linha, é a coisa que mais vale a pena, não deixa ninguém te tirar isso, nenhuma prova, nenhum revés, nenhuma infelicidade, sua família inteira desencarnou, se você continuar na Terra, essa é a única coisa que vai te ajudar a superar a perda, a luz de dentro. E é justamente na hora da decepção que a pessoa perde a luz e se anestesia. Quando tudo estiver ruim, a única coisa que vai sobrar é a luz dentro de você para mudar tudo. Nunca perca essa luz, que é a tal da espiritualidade, que é estado de consciência. Um abraço a todos.